pessoal. Hoje, há muitas histórias, algumas das quais são realmente assustadoras. Espero que essas histórias de pessoas reais toquem você e aliviem sua dor. Minha avó estava em tratamento intensivo no hospital. Ela já estava inconsciente, ela não reagia ao que estava acontecendo ao seu redor, e minha filha pequena, que estava em casa comigo, estava falando com ela. Ela estava olhando especificamente para um ponto, como se alguém estivesse ali. Então ela se virou para mim e transmitiu as palavras da minha avó. Eu nunca teria acreditado que isso pudesse acontecer. Uma criança de 2 anos respondeu com frases adultas, contou coisas sobre minha infância que só minha avó e eu sabíamos. Descreveu em detalhes um apartamento em que ela nunca tinha estado. E quando minha avó morreu, eu estava em casa fazendo minhas próprias coisas e de repente algo em minha alma pareceu-se quebrar. Lágrimas fluíram como granizo, sentei-me e comecei a chorar. Olhei para o relógio, eram 2 da tarde, e 1 hora depois minha tia ligou e disse que naquela hora minha avó morreu. Minha filha nunca mais viu sua avó. Eu tinha cerca de 10 anos quando tive esse sonho. Eu estava de pé no quintal segurando minha perna, olhando perplexo para ela. Porque ela estava em minhas mãos. De manhã, saí para o quintal e contei à minha vizinha sobre esse sonho. Ela disse que alguém morreria, mas não parentes. Um dia depois, ela morreu. Meu pai ficou paralisado por cerca de 1 ano quando minha filha de 23 anos pegou meningite. Eu corria para o hospital todos os dias, a alimentava e voltava correndo. Os vizinhos diziam que meu avô gritava quando eu não estava em casa. E então uma vez eu corri para casa e meu pai, que mal falava, começou a me contar seu sonho. Uma garota veio até ele, acariciou sua cabeça, o beijou e deitou-se ao lado dele. Nós até rimos. Um pouco depois, eles me ligaram do hospital e disseram que Ana, minha filha, morreu. E 2 dias depois, meu avô morreu também. Meu pai ficou paralisado por cerca de 1 ano quando minha filha de 23 anos pegou meningite. Eu corria para o hospital todos os dias, a alimentava e voltava correndo. Os vizinhos diziam que meu avô gritava quando eu não estava em casa. E então uma vez eu corri para casa, e meu pai, que mal falava, começou a me contar seu sonho. Uma garota veio até ele, acariciou sua cabeça, o beijou e deitou-se ao lado dele. Nós até rimos. Um pouco depois, eles me ligaram do hospital e disseram que Ana, minha filha, morreu. E 2 dias depois, meu avô morreu também. Meu pai morreu em 2022. Antes de sua morte, ele pegou pneumonia, não corona. Nós pensamos que era apenas um resfriado, em geral, não achamos que fosse tão sério. Então, enquanto ele estava deitado com pneumonia em casa, sonhei com meu tio. Eles eram amigos do meu pai. Sonhei que estávamos sentados na sala juntos, eu, meu pai e meu tio. Papai estava me contando algo. E eu vi que meu tio estava de pé sem sapatos. Fiquei surpreso. De repente, meu tio desapareceu. E ele deixou seus sapatos. Eu me senti tão desconfortável, o sonho foi ruim. Eu disse ao meu pai para se preparar para ir ao hospital, pois tive um pesadelo. E papai me disse, me dê meu último cigarro. Pensei porque ele disse que era o último cigarro. De qualquer forma, nós o levamos para o hospital, 3 dias depois ele morreu. E o mais interessante foi que minha mãe tinha tudo preparado para o funeral, roupas, mas sapatos não foram comprados. Foi quando você acreditou. Meu tio trouxe e deu a ele seus sapatos, pois meu pai não tinha sapatos. Sinto muita falta do meu pai e queria que ele viesse e me dissesse que está bem lá. Que o reino dos céus seja seu, meu querido papai. Minha avó morreu em fevereiro, muitos anos atrás, e em abril foi o aniversário do meu pai e viemos parabenizá-lo. Minha avó morou com meus pais até sua morte e nossa família era muito próxima. Ficamos acordados até tarde, meu marido e eu tínhamos um longo caminho a percorrer, até o outro lado da cidade, e passamos a noite na casa dos meus pais. À noite, acordei com o som de passos arrastados e o bater de uma bengala.
Era assim que minha avó estava andando ultimamente. Eu não estava com medo, pensei que talvez alguém estivesse andando na casa dos vizinhos. De manhã, perguntei aos meus pais: tem um idoso morando na casa dos vizinhos? Parece que não havia ninguém. Eles se entreolharam e disseram que ouviam todas as noites, mas não na casa dos vizinhos, mas em nosso apartamento. Em agosto, foi 6 meses depois que minha avó morreu e no mesmo dia enterramos meu pai. Depois disso, os sons de passos pararam. Minha mãe disse que minha avó tinha levado meu pai, ela o amava muito, pois ele era seu primogênito. Ela o levou porque a vida lá era melhor. Talvez sim, mas era muito difícil sem o pai. Durante muito tempo hesitei em escrever a minha história, porque era demasiado implausível. Agora que decidi, estou escrevendo. Meus avós me criaram, substituindo completamente meus pais. Meu avô morreu primeiro. Minha tia levou minha avó para morar junto. Mudei-me para outra cidade. Alguns anos depois, sonhei com meu falecido avô. Ele bateu na janela e disse que hoje levaria minha avó. Chorei muito e pedi para ele me levar. Ele respondeu que minha avó era sua esposa e cozinharia para ele. Chorei muito e pedi para ele me levar. Prometi que faria tudo também. Ele respondeu: vou levar você em 45 dias, sua tia em vários dias depois. Aí ele listou todos os parentes que morreram, depois um por um, exatamente como ele disse. Anos, pedi a ele que me deixasse me despedir da minha avó. Ele pensou e disse: ok, vá, diga adeus, vou buscá-la na terça-feira às 6 da manhã. Foi quinta-feira. Fui-me despedir da minha avó. Só minha avó teve um derrame naquela noite. Mas ela sabia que eu havia chegado. Ela acariciou minha mão com um dedo. Ela morreu na terça-feira, às 6 horas. Achei que ele iria me buscar aos 70. Pena que era muito cedo. Mas agora sei que estarei com eles e não terei tanto medo. Muitos anos se passaram desde esse sonho. Tive sonhos proféticos durante toda a minha vida, antes de todos os eventos importantes. Agora sei tudo com antecedência, mas não posso mudar nada. Eu também sabia da guerra na Ucrânia. Esta é a história da nossa família, a história de um verdadeiro milagre. Foi há cerca de 30 anos. Estou contando a história das palavras da minha mãe, já que eu era pequena e não via nem sabia de tudo isso. Como regra, crianças pequenas são protegidas dessas coisas. Minha irmã tinha cerca de 24 anos na época, ela tinha acabado de se casar. E então ela ficou muito doente, sua garganta doeu terrivelmente. No início, os médicos trataram amigdalite e depois descobriram um câncer no último estágio. Ela foi tratada no hospital, mas nada a ajudou e só piorou. No início, ela andou ao longo da parede do hospital, segurando-se nela. Então ela não conseguia nem andar e adoeceu. E além disso, minha pobre irmã também ficou cega. Seu marido e sua mãe vinham até ela todos os dias, revezando-se. Ela não falava mais, não conseguia, não tinha mais forças. Mas seu marido veio e leu um livro para ela, isso a acalmou um pouco. Ela respondeu a isso. E então os médicos disseram à mãe e ao marido que tinham feito todo o possível e impossível e que restava pouco tempo para minha irmã. Para que os parentes estivessem prontos para sua morte. Foi terrível, mas sua mãe comprou tudo para o funeral. E então, um dia de manhã cedo, os parentes receberam uma ligação do hospital dizendo que todos deveriam vir imediatamente para se despedir. Os parentes mais próximos vieram e, claro, seu marido e sua mãe. Todos foram para a enfermaria, ela estava sozinha, e todos se despediram. Ela estava inconsciente e não respondeu mais. O médico disse que todos deveriam ir embora. Mas seu marido respondeu bruscamente que não iria embora e ficaria com ela até o último segundo. Ele estava em um estado tão terrível que o médico não discutiu com ele. E quando todos saíram, o marido a agarrou em seus braços e começou a sacudi-la com força, e começou a gritar tão alto, chorando e implorando, rezando para que ela voltasse. Ele começou a pedir freneticamente a Deus para ajudar a trazer de volta sua amada. Todos os parentes, médicos e enfermeiros ficaram em choque, seus gritos selvagens ecoaram por todo o hospital. Não sei quanto tempo ele gritou e sacudiu minha irmã.
Mas de repente a irmã, como se nada tivesse acontecido, abriu os olhos e disse: eu estava dormindo profundamente e tive um sonho interessante. O marido não conseguia acreditar no que via e ouvia. Ela não falava há muito tempo e tinha ficado cega, e então ela tinha um olhar e uma voz tão claros e significativos. E então ela disse que no sonho viu um velho com uma longa barba e em vestes brancas. E ele repetiu para ela várias vezes: para a vida. Para a vida. Para a vida. O marido gritou e os médicos vieram correndo, começaram a examiná-la, testá-la. Ela se sentia normal, como não se sentia há muito tempo. Mas é claro que ela estava fraca. Eles a examinaram por vários dias, e nenhuma doença foi encontrada. As metástases desapareceram, os testes estavam normais e ela recebeu alta alguns dias depois. Na despedida, o médico disse que isso aconteceu uma vez em 1000 casos e é um milagre. Então minha irmã e seu marido ainda foram para a capital para que pudessem examiná-la minuciosamente em outro hospital, para ter certeza absoluta de que tudo estava normal. Quando ela finalmente chegou ao médico na capital, ele a examinou, estudou todos os testes e análises, e até ficou um pouco bravo, dizendo que era muito difícil chegar até ele por causa da fila. Ele confirmou que ela era uma pessoa saudável e que ela tomou o lugar de uma pessoa doente. Ela e seu marido contaram toda a história em detalhes. Ele não conseguia acreditar, porque sua garganta estava absolutamente limpa e ela estava absolutamente saudável e não havia sinais de doença. Isso foi um milagre. Eu contei como me lembro das palavras da minha mãe e nós recontamos essa história muitas vezes em nossa família. Então, milagres acontecem na vida, eu sei disso com certeza. E o principal é que você sempre precisa acreditar e ter esperança. Meu pai tinha problemas cardíacos e frequentemente passava por situações críticas. Mas um dia, quando voltei da escola, ele me disse algo e fiquei horrorizada. Meu pai estava parado na minha frente, falando e até brincando, mas ele tinha sumido. Era como um holograma na minha frente. Não contei nada a ninguém e ele morreu naquela noite. Vários anos se passaram. Eu estava sentado no trabalho, escrevendo algo. Meu colega de trabalho, que estava saindo para uma viagem de negócios naquele dia, veio até mim e me pediu para passar informações para outro colega de trabalho. Olhei para cima e, oh, horror! O homem tinha sumido, apenas um holograma. Horrorizada, contei ao meu marido depois do trabalho. Ele, é claro, me aconselhou a não fantasiar. E à noite, fui acordada por um telefonema. Eles estavam ligando da polícia de trânsito, perguntando se eu conhecia esse homem, já que ele e sua esposa tinham morrido em um acidente na rodovia à noite, e meu número de telefone estava escrito. Por algum motivo, soube o nome, importante. Depois disso, houve outro incidente semelhante. E depois disso, corri para a igreja. Orei muito para que Deus não me deixasse ver algo assim novamente. Graças a Deus, mais de 30 anos se passaram. E isso não aconteceu novamente. Mas eu realmente gostaria de saber o que foi e dizer aos outros que o mundo não é tão simples como normalmente o vemos. É muito difícil para mim escrever, é muito doloroso. Mas você já leu muitas vezes essas histórias quando as pessoas têm uma premonição de seu fim. Foi o que aconteceu com minha filha. Até hoje, 1 ano e meio se passou, não consigo me perdoar por não entender naquela época. Pouco antes de falecer, minha filha começou a se sentir, por assim dizer, deprimida. Ela começou a dizer que não se via no futuro. Tentei convencê-la de que isso era normal, que eu não me via nem no amanhã, e ela ainda era jovem, tinha apenas 20 anos, que se casaria e teria filhos. Mas ela disse categoricamente que não se casaria e não teria filhos, embora amasse muito crianças. Tivemos essa conversa várias vezes. Uma vez, ela estava voltando da cidade para casa em um táxi, me ligou, toda em lágrimas. Ela disse que pediu para parar o carro, saiu do carro e me ligou porque estava com medo. Fiquei com medo de que o taxista a tivesse ofendido. Ela disse que no caminho, de repente, se viu de cima, de lado, e ficou muito assustada. Eu a acalmei o melhor que pude, e quando ela chegou, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse novamente que não via seu futuro e que as pessoas ao seu redor não eram reais, como em algum tipo de jogo.
Decidimos consultar um psicólogo. Mas como moramos em uma vila, não pudemos marcar uma consulta imediatamente. E alguns dias depois ela se foi. Essa dor e culpa, que eu não tive tempo, não entendi, que não pude ajudar, estarão comigo até o fim dos meus dias. Chegamos a um psicólogo, mas ela se sentiu mal no corredor do hospital. Eles a levaram de ambulância, mas não conseguiram salvá-la. Meu filho, alguns dias antes de sua morte trágica, estava um pouco estranho, triste, indiferente. Ele nem sequer apareceu no filme quando o revelei. Estava tudo lá, mas os quadros com ele estavam vazios. O vizinho teve o mesmo comportamento estranho, sua esposa não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Ele disse coisas estranhas. E então ele morreu. Como você pode duvidar que não seja tão simples assim? Minha amiga tem uma história parecida. Só que na história dela o pai dela se casou, e a mãe dela se casou. O pai dela contou a ela sobre isso em um sonho. Durante a vida dela, a mãe dela sonhou com um homem que já estava morto naquela época e ele a pediu em casamento. Ela o recusou, mas ele disse a ela: "Nada terrível, em 8 anos você será minha." Ela morreu 8 anos depois. Minha mãe enterrou meu padrasto. Então, 1 ano depois, ele também disse em um sonho que se casou com outra mulher. O nome dela era tal e tal. E na primavera fomos ao cemitério. Ele realmente tem uma vizinha com esse nome agora. Eu estava realmente convencido de que existe um cheque antes da morte, pelo exemplo do meu vizinho. Ele era uma pessoa muito boa e gentil, e no último mês ele teve 2 pequenos acidentes, e nem todos foram culpa dele. A primeira vez que o jovem teve 3 filhos, eles saíram sem reivindicações, ele simplesmente sentiu pena. A segunda vez no quintal da casa, a garota de um vizinho bateu no carro dele com o carro dela. Ela ficou preocupada e começou a chorar, e ele a acalmou, e novamente não pegou um centavo. Sua esposa o repreendeu. E eu disse a ela: "Não o repreenda, é um cheque e é verdade, ele morreu logo por causa de um ataque cardíaco." Também quero compartilhar minhas histórias, coincidências, não sei como chamá-las. Sei de uma coisa: Deus existe. Ou uma inteligência superior. Minha mãe estava doente com câncer, estágio 4. O cirurgião que a operou disse que ela não tinha muito tempo de vida. Fiquei muito chateada, chorei sem parar. Mas na enfermaria dela, eu a apoiei, sorri, dizendo: "Mamãe, vamos superar." Ela acreditou em mim, minha pobre mamãe. Agora estou escrevendo, meu coração está partido. Então, enquanto ela estava no hospital após a operação, morei na casa de uma amiga dela, porque o hospital era em outra cidade. E comecei a orar, pedindo a Deus: "Por favor, deixa-a viver, pelo menos um pouco mais." Li o Salmo 90 muitas vezes seguidas. Bem às 5 da manhã, comecei a ler e ler, de coração, pedindo em lágrimas a ajuda de Deus. E então, uma manhã, um pássaro pousou na janela do lado da rua. Veja, parecia um holograma para mim, tinha um rosto humano e asas enormes. Fiquei muito assustado, mas vi tudo. Deve ter sido um anjo voando. Ele me examinou inquisitivamente e desapareceu. Então, Deus deu à minha mãe mais 1 ano de vida. Eu não poderia implorar por mais. Muitas vezes lembro a esse pássaro: tudo existe, Deus existe, anjos existem. Não peque, viva de acordo com sua consciência. Um parente não deve carregar um caixão, especialmente um parente de sangue. Meu sogro morreu. No funeral, seu genro ajudou a carregar o caixão. Poucos dias depois, todas as fotos caíram das paredes do apartamento deles. O genro e a cunhada pensaram que o avô estava sendo travesso. Muito provavelmente, o avô estava alertando sobre problemas. 4 meses depois o genro também morreu. A propósito, ele já havia carregado o caixão de sua mãe e pai, acreditando que todos os tipos de presságios são superstições. Em 2012, fui ao mosteiro. Eu estava me preparando para escrever uma nota sobre saúde,
Queria listar minhas pessoas mais próximas: Lucas, Dominica, Nicolas, Berta. E então meu olhar caiu sobre uma nota jogada por alguém, escrita por algum motivo em caneta vermelha. E lá estava escrito: Lucas, Dominica, Nicolas, Micael. Eu estava tremendo. Não poderia haver tais coincidências. Segurei a nota na minha mão e a coloquei de volta. Não era minha, porque eu deveria pegar a nota de outra pessoa. E logo descobri que minha mãe Berta estava com uma doença terminal. E eu tinha um conselheiro e assistente, um padre de outra igreja. Seu nome era Micael. A propósito, ele não gostou da minha história. Ele disse: não há necessidade de misticismo. E o que havia de errado? Afinal, realmente aconteceu, e aconteceu em um mosteiro famoso. Quando éramos uma família jovem, ganhamos um quarto e um dormitório. Uma mãe solteira morava neste quarto antes de nós. Ela tinha uma filha, um bebê, que morreu. Quando nos mudamos para aquele quarto, minha filha tinha 2 anos. Um dia sentei-a no chão, dei alguns brinquedos, blocos, e corri para a loja para comprar leite, que era perto. Pedi a um vizinho para cuidar dela. Voltei e a vizinha estava com os olhos esbugalhados. Perguntei: bem, como Mônica estava se comportando? A vizinha estava assustada. Sua filha estava falando com alguém. Eu disse que não havia ninguém no quarto, exceto ela. A acalmei e observei a pequena. Ela construiu um castelo tão grande com blocos, e novamente falou com alguém. Ela riu, acrescentando algo próprio. Perguntei: com quem você está falando? É Hannah. Lá está ela, assistindo a um desenho animado. Sim, liguei um desenho animado para ela. Foi assim por um longo tempo. Meu marido e eu começamos a perguntar a esses vizinhos, quem morava lá antes de nós? Então ela nos contou que o bebê havia morrido e seu nome era Hannah. Fomos à igreja e pedimos um serviço memorial para o repouso de sua alma. Então minha pequena esperou por aquela Hannah por um longo tempo, dizendo que era interessante com ela. Tudo passou. Logo minha Mônica teve uma irmãzinha. Havia alguém para brincar. É tudo por hoje. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, ou uma história, e ative o sino de notificação para não perder nossos novos vídeos. Tchau.